Agora sim, prontíssimos para falar de efeito sanfona. Já já perguntinhas do público ao vivo no @VocêBonitaTV. Vamos lá. Aline, mais uma vez. A questão do efeito sanfona, a gente estava até comentando agora durante o intervalo, é que vai de 10 pacientes que você recebe, 8 passaram pela situação. Então, assim, é muito comum, mas é preocupante, né? Porque é aquela bola de neve de uma vida da pessoa. Exatamente. E eu acho assim, falta o final, né? Porque o paciente ele foca muito no emagrecimento, no número descendo na balança, mas aí quando chega no final, quando ele chega no seu objetivo, é importante você ter um depois. Então a gente costuma dizer que o período de manutenção é até mais importante do que o período de emagrecimento ativo. Tá. E o quanto o paciente levou para emagrecer é o dobro de tempo para a manutenção. Então se ele levou 8 meses, ele vai levar o dobro disso, 16 meses, 1 ano e meio, para poder ficar em manutenção, para aí de fato ele ter uma alta, digamos assim, né? Isso porque o cérebro, de certa forma, demora para entender aquele novo corpo, aquele novo peso e a questão até, né, da balança, enfim, do que ele está comendo e como ele está gastando, ou é porque esse período para vocês é um período que a pessoa, se antes ela se ela sair, da dieta, antes disso, realmente vai voltar. Isso já é meio definido, assim, para vocês? Porque a questão do cérebro entender um novo corpo é muito séria. Para você mudar o mindset da pessoa, isso é muito importante, né? Você precisa de um tempo para poder mudar aquele raciocínio. Porque quando o paciente está em período de emagrecimento ativo, ele tem metas e objetivos. Então, ele tem, em 30 dias ele vai emagrecer 3.200, essa é a meta. E ele vai tendo aquelas metas ali. Tá. E aí, quando ele chega no período de manutenção, ele tem que entender que o sucesso é a manutenção. Então, o peso não vai mudar, mas esse era o objetivo. E até você mudar esse pensamento, o paciente acha que não está tendo mais efeito. É verdade. Entendeu? Agora, então, e as puladas do final de semana? Porque o que eu vejo muito, as pessoas fazem tudo certo de segunda a sexta, mas tudo certo mesmo. E aí, final de semana, comem, tipo, o dobro no sábado inteiro, no domingo inteiro. Aí, recuperam tudo que perderam a semana inteira. Para isso, eu tenho 2 dicas. Primeiro, você se permitir ter refeições livres e não dias livres. Então, não é só porque é final de semana que o corpo fecha para a balança, volta para segunda-feira e tá tudo certo. Não. Então, final de semana, sábado, domingo, poxa vida, eu vou ter uma festa. Então, eu vou tomar café da manhã corretamente, vou almoçar bem tranquilo, vou fazer um lanche da tarde, né, para poder manter a parte de insulina, por exemplo. E aí, vou me permitir ir naquela festa. Então, você tem que se programar. E aí, você tem ali 2, 3, 4 refeições livres nesse período de 2, 3 dias. Isso funciona bem. Isso funciona bem. Porque o problema de dar a escapada é não voltar no dia seguinte. É, exatamente. Então, deu uma escorregada, tem que ter uma compensação no dia seguinte. Você é dessa opinião? Eu acho que não no dia seguinte, mas tem que ter uma programação. E aí eu sou a favor da questão de se pesar, né? Então, eu não sou a favor de se pesar todos os dias, mas eu costumo prescrever bastante, digamos assim, de orientar bastante se pesar na sexta e na segunda. Tá. Então, de segunda para sexta, você vai vendo se seu peso oscilou e de sexta para segunda também. Então, se você está vendo que você chegou no seu peso ideal e aí chega no final de semana você ganhou 1,5 kg, você com certeza vai começar a ter uma ascendência de peso e provavelmente você vai voltar a estacar zero em algum momento. Então, isso é importante para você conseguir compensar. Então, ou vou incluir um exercício no sábado, ou vou diminuir essas refeições livres, ou dentro daquilo que eu gosto mais, ter escolhas. Então, não comer só porque está ali, né? O meio decide o que você vai comer. Não, você decide se você quer ou não. Se perguntar é muito importante. Será que eu quero mesmo isso? Ou você vai comer só porque tá lá, ou porque sua tia fez? Não, eu vou comer tudo. Ah, eu tenho que agradar, né? Não posso dizer que agradar. não vou. Não necessariamente, porque as pessoas, elas não necessariamente... Isso é um erro também. As pessoas acham que tá todo mundo olhando o que você tá comendo. E não é bem assim. As pessoas às vezes estão interessadas na sua história, no que você tem para compartilhar, naqueles momentos que você tá ali junto. E a pessoa acaba nem notando que tá nem no prato dela, quanto mais no seu, né? Então, nem necessariamente você tem que comer tudo que tá ali. E no final, gente, a gente vai começar com umas dicas que as meninas colocaram já direitinho. Vamos responder uma pergunta, eu vou deixar para o final, tá? Depois da pauta inteira, aí a gente responde essa pergunta. O que talvez seja mais importante para alguns perfis de pacientes? Então, estamos falando dos perfis que já passaram por um efeito sanfona. Que a pessoa tenha muita noção realmente do cálculo das calorias que ela está ingerindo, ou
que ela só ingira alimentos que tenham nutrientes? Porque agora é um debate de cálculo matemático com nutrientes. Calma, até que ponto uma coisa pode ser melhor do que outra, as duas juntas, ou... Vamos discutir isso no final da pauta. Combinado. Combinado? Vamos começar com as dicas, então. E você aí de casa também manda sua questão ligada a isso e contando a sua história pra gente relacionar tudo. Aí sim fica muito legal. Na tela, então, primeira dica. Aprenda a viver em sociedade. Eu sempre falo isso. Eu sempre costumo dizer que todo mundo tem que aprender a viver em sociedade. Então, desde o início, quando o paciente está no comecinho ali, retomando, às vezes já reganhou ali 14 quilos e ele precisa ali retomar o tratamento, desde a primeira semana eu já dou refeição livre para ele. Refeição livre para ele aprender a se portar em um ambiente que tenha mais pessoas ali, né? Então, principalmente em festas, porque é muito comum eu ouvir assim, doutora, eu não consigo. Então, se é pra não beber ou se é pra não comer as coisas... Então, eu nem vou. Nem vou. Nem vou sair de casa. É verdade, eu vou ficar aqui. Isso. Depois que eu emagrecer, aí eu volto. Não, é um erro. Porque você tem que aprender desde o comecinho a saber lidar com situações. Claro. Então, as pessoas vão estar bebendo à sua volta, vai ter ali cerveja, gin. Quais serão as suas escolhas? O quanto você vai beber? Você vai beber um drink, né? Vai optar por um saquê, que tem um valor calórico um pouquinho menor? Né? Então, tudo isso é importante. Verdade. Eu vou numa festa, então eu vou comer um pedacinho de bolo? Então, aí, quantos brigadeiros eu vou comer? Será que eu consigo comer um? É treino. Tudo é treino. É verdade. Ninguém é nasce assim. Faz todo sentido. Próximo na tela já tem perguntinha ao vivo. Vegetais, é pra vida toda! Pra vida toda. São eles, a base da alimentação, né? Com certeza. Colorida. Eu sempre costumo dizer isso, porque quando você tá com aquele foco de emagrecer, vamos entrar naquele vestido porque eu tenho um casamento e tal, então eu vou comer salada, vou comer todos os vegetais, vou comer 7 cores do meu prato. Aí depois, só arroz, feijão e carne e olhe lá, né? Então, os vegetais, eles são importantes para você manter o seu peso. Eles é que fazem oxidação de gorduras. Então, quando você está num processo de emagrecimento, quanto mais vegetais você comer, menor será a sua circunferência de abdômen, por exemplo, porque ele ajuda nessa parte de quebra de oxidação de gorduras. Ai, que legal! Quando você está numa fase de manutenção, eles é que mantêm, as vitaminas e minerais, no caso, é que mantém a sua parte cognitiva funcionando, parte cardíaca, parte hormonal, para você não ficar, por exemplo, doente, para você conseguir ter uma imunidade boa. Porque se você está num processo legal, digamos assim, e aí de repente você adoece, você acaba perdendo massa muscular, ganhando um pouquinho mais de peso. Não é assim? Então é importante, vegetal é para a vida inteira. É claro que você não vai ter aquela variedade sempre todos os dias, mas uma diquinha que eu dou é sempre escolher pelo menos uma refeição, ou no almoço ou no jantar, ter pelo menos um vegetal. O vegetal verde, os vegetais verdes, né, brócolis, couve, eles são bem importantes por conta da vitamina K2, né, para mulher, por exemplo, para você não ter a questão óssea, né, osteopenia, coisas assim. Brócolis, né, couve-flor e tal, previne também para até câncer de mama, não é? Sim, com certeza, sem dúvidas. Aumenta, né? Enfim. Aumenta a proteção. A proteção, muito bom. Próximo na tela, já vamos chegar nas perguntinhas. Um bombom não equivale a uma caixa. Exatamente, essa conta não bate, né? As pessoas falam assim, isso eu escutei tanto já, isso escuto ainda até hoje. Mas é que eu já comi um, não vai fazer diferença também se eu comer 3, 4. Já que eu tô aqui, já quebrei mesmo. Já que... Não, esse já que não existe, né? Porque a conta é outra. O corpo, ele responde dessa maneira. É aqueles 5 gramas de gordura. Não é 30 gramas de gordura que vai acabar armazenando. Porque às vezes um bombom, você não vai engordar comendo um bombom. Agora, se você comer 5, 6 ou enfim, levar isso como frequência. Então, isso é um pensamento perigoso. Posso comer um, então agora eu vou comer todos. Não. Um. Depende, né? Consciência. Próximo na tela. Se atente aos lanches intermediários. Qual é a sua dica nesse sentido, que eu sinto que as pessoas têm muita dificuldade? Muita dificuldade. Olha, eu posso te dizer que de 10 pacientes que atendemos, né, no caso, em um dia, 9 têm dificuldade principal em lanche intermediário. E isso é super importante para você manter o seu peso. Os lanchinhos intermediários é o que evita, por exemplo, compulsão noturna. Então, essa vontade louca de comer pães ou comer doce. Não, mas olha, eu vou bonitinho o dia inteiro. Mas o meu problema é à noite. Às 5 da tarde, começa. Olha, eu quero comer até o pé da mesa. Se você fizer os lanches intermediários, que a conta é assim.
A ideia é que você fique de 2 a 4 horas. A média é de 3 em 3 horas, mas até 4 o corpo não tendencia a guardar gordura. Tá. Então, se você almoçou lá meio-dia e você vai jantar entre 7 e 8 da noite, dá para colocar um único lanche, umas 4 da tarde. Agora, se você almoçar meio-dia e vai jantar às 10, é importante ter ali uns 2. Se você fizer esse controle de lanchinhos intermediários, tendo proteína, fibra, gordura, alguma coisa que mantenha a sua insulina por mais tempo até chegar à próxima refeição, fatalmente você vai chegar muito bem à noite. Então, o que você sugere de lanchinho? Vamos dar umas dicas aí. Vamos dar umas dicas. Ter uma proteína, pelo menos. Então você pode ter um ovinho de codorna, você pode ter, às vezes os pacientes chegam já comendo kefir, né? É uma boa também, às vezes esses iogurtes, coalhada, ter alguma proteína, ou barrinha de proteína, alguma coisa assim. E acompanhar junto com uma fruta. Tá. Porque a fruta sozinha, ela segura 50 minutos, 1 hora no máximo. Então, você tem fome mesmo. Por isso que tem que ter uma proteína ou castanhas, alguma coisa que tenha gordura, para você ter uma estabilidade de umas 3, 4 horas. Tá aí, gente. Mas certamente vai chegar pergunta sobre isso. Próximo na tela. Quando romper o jejum, não fique mais do que 4 horas para comer novamente. É isso, vai de encontro com o que a gente está falando, né? Que as pessoas, nós estamos numa era muito de jejum intermitente, né? Então, se as pessoas que têm um acompanhamento, você tem de fato um objetivo, é uma coisa. Agora, eu vou fazer jejum intermitente, então eu como 5 horas da manhã, depois eu vou comer 2 da tarde. Isso não é jejum intermitente. Jejum intermitente é quando você mantém um período longo de 10 a 16 horas de jejum para poder ter uma finalidade de controle hormonal e afins. E depois você tem um período de 8 a 10 horas de alimentação controlada. Então isso é jejum intermitente. Controlado, é verdade. Uhum. Agora, a partir do momento que você rompe o jejum, ou seja, eu tomei café da manhã às 8 horas da manhã, aí começa o seu dia alimentar. Aí a ideia é que você não fique mais do que 4 horas sem comer. Tá. Então vou almoçar meio-dia, não precisa de lanche da manhã. Você não precisa comer a todo momento, isso é muito importante. Então, às vezes, a pessoa não tem tempo, faz ali 4 refeições ao dia, já é suficiente. Lembra da minha pergunta que eu deixei no início? Da conta calórica do dia. O quanto a gente acha que a gente precisa, o quanto realmente a gente precisa e o quanto a gente quer. Exatamente. São três coisas. Próximo, então, na tela, olha lá. Seja ativo, esse eu vou passar, então, seguidos, né? Seja ativo, respeite seu corpo, claro, e beba muita água, que foi até a nossa primeira pauta do dia. Eu vou colocar uma perguntinha do público e já volto pra gente responder, porque, esse assunto é um assunto tão interessante, tão sério, que a gente às vezes brinca com uma outra coisa, mas faz é um exercício de observar o quanto você gostaria de comer, o quanto seu médico, seu nutricionista colocou ali que é o que você deve, que pode, e o quanto, se você não tivesse esse médico, seu nutricionista, você comeria. Na tela. Olha lá a perguntinha do público. Vocês vão ver, esse exercício é muito legal. Beth, um beijo, viu? Obrigada. Tenho 48 anos, mudei meus hábitos alimentares, açúcar, refrigerante, etc. E a flacidez aumentou. Eu acho que ela não comentou ali, mas provavelmente ela teve quilos a menos na história envolvida. Então, provavelmente ela teve ali um emagrecimento de 8, 10 quilos. Se ela mudou esses hábitos de fato, né? Então, tirou refrigerante, tirou açúcar, o que acontece? Elimina a gordura. Ok, mas aí nós temos o quê? A pele, que muitas das vezes não acompanha na mesma velocidade. Sim. Então, você tem aquele momento de emagrecimento ativo e depois na manutenção a gente entra com estratégias nutricionais para incluir alimentos que tenha silício para melhorar de flacidez, até porque ela tem 48 anos, então ela já é uma mulher mais madura, então ela precisa desses cuidados com a pele também. Então, às vezes, essa é a sensação de que a pessoa tá mais flácida, mas não é, porque às vezes tá preenchidinho ali com gordura, sai a gordura, acaba diminuindo um pouquinho a flacidez. E aí eu costumo calcular normalmente assim, o tempo que você elimina gordura leva uns 3 vezes mais tempo para a pele acompanhar. Não, gente, a flacidez realmente é um negócio que é um debate até na clínicas, cirurgiões, dermatologistas e uma série de tecnologias envolvidas e até, enfim, da parte nutricional, como você está dizendo. Agora, uma coisa eu digo e levanto a bandeira.
tem que fazer atividade física. Tem que a fazer musculação atividade ajuda e muito, com né? certeza, porque a pele é um tecido proteico, né? Então você precisa ter ali uma musculatura por baixo ali daquela pele e a própria pele ela responde muito bem ao exercício físico. Claro, hidratação, alimentos ricos em vitamina E é super importante para a pele, porque todo mundo só pensa em vitamina C, né? Só vitamina C, vitamina C, vitamina C. Não, tem vitamina E, vitamina A, zinco, que é super importante, silício, que faz a parte de conexão de tecido, porque você tem, a pele é assim, tem a elastina e o colágeno, né? Quem faz o ponto de intersecção é o silício. Então, come muita aveia, farelo de aveia, então tem muita coisa. A gente pode até falar um dia só sobre isso. Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Mari, um beijo. É verdade que para a mulher, depois de uma gestação, se tem um grande efeito sanfona? É comum, mas não necessariamente é uma verdade absoluta, porque tudo depende de como foi a sua gestação, se teve um acompanhamento, o quanto você ganhou na gestação. Então você tem assim, eu ganhei 12 quilos. Aí a mãe em 3, 4 meses, ou às vezes até 6 meses, né? Os médicos falam que até 1 ano para poder voltar Sem todos dúvida. os órgãos, né? Não necessariamente tem esse efeito sanfona, mas é claro que tem um risco maior, por quê? Porque você tem um serzinho ali, né, que muda toda a sua rotina, muitas vezes você não consegue fazer seus lanchinhos. Dorme menos. Dorme menos e as suas prioridades mudam, né? Vamos falar que é verdade. Então, às vezes, qual que é a prioridade? É você amamentar, é você dar banho no nenê, e aí, se você puder comer, se der tempo de você comer, ou você treinar. come. Ou treinar. Então, muitas das vezes, esse é o ponto, né? É a parte da mente mesmo, da mãe, que a gente tem que também, assim, que às vezes você pensar dessa maneira. Que se você treinar, se você tirar ali uma meia hora, 50 minutos ou até 1 hora para você treinar, você não vai estar sendo egoísta, né? Você vai estar cuidando de si para estar melhor para o seu bebê. Sem Olha dúvida. Que lindo. Por isso que eu levava o João no carrinho para correr, porque, gente, aí você junta as coisas, né? Você tem, né? Tem que ter. E tem algumas academias que tem uma área para ficar. Tem, né? Agora já tem isso, é verdade. Que eu acho fantástico, eu acho bem adequado. Dá tempo de mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Gustavo. Beijo. O efeito sanfona pode oferecer riscos à nossa saúde? Sem dúvida. Quando o efeito sanfona é muito extremista, né? Às vezes o paciente emagrece 30 quilos, depois ganha 40 quilos, os próprios órgãos são compostos, né? Eles são feitos de tecido muscular. Então, eles também têm flacidez, não é essa flacidez só que a gente consegue ver. Então, se você faz muita movimentação, chega uma hora que você começa a ter estrias internas, a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas é interessante que você não tenha muita oscilação de peso, muitas das vezes, porque você acaba tendo problemas futuros, né? Dos órgãos mesmo. Dos órgãos mesmo. Tem mais perguntinha do público, mas vamos responder aquela. A contagem calórica para esse perfil de paciente que tem efeito sanfona é importante? É importante para o profissional que está calculando, né? O paciente, ele não calcula nada. Porque muitas das vezes o cálculo não é exato. Entendi. Mas ele fica dentro da proposta daquele profissional. Ele fica dentro da proposta daquele profissional. Porque aí tem o quanto o paciente gasta... Aí o profissional da saúde tem que fazer esse cálculo, né? Se é 1.200, qual que é o gasto energético diário daquele paciente? Se é 1.400, 1.800. Além disso, tem a soma do exercício, por isso que é tão importante, né? E aí sim vem o cálculo do que vai ter para ingesta. Mas é importante, então, esse paciente ter noção do quanto ali de calorias ele tem nas refeições. Ainda que tenham nutrientes também, porque não adianta. Aí você fala assim, eu vou comer só um sanduíche o dia todo. É claro que isso é péssimo, porque ele vai ser uma caloria vazia, mas se você contabilizar a caloria, só um sanduíche no dia inteiro é pouca caloria. Às vezes um sanduíche Enfim, é uma já tem 1.000 calorias. Isso, né? Eu costumo mudar um pouquinho a linha. Então, em vez do paciente pensar em caloria, ele pensa no alimento. Então fica mais fácil. Então, saber identificar o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura, o que é vitamina e mineral, já começa por aí. E saber fazer a composição disso é mais importante do que contar a caloria. Entendi. Então, se ele souber manter a proporção... Acabou. Dos macronutrientes, aí ele consegue nesse sentido. Dos macronutrientes e dos micros também, né? Que aí entrariam mais os vegetais e as frutas, então... Dá tempo de mais uma perguntinha, Glaucia? Tem 1 minuto na tela, olha lá. Adoro essa corrida. Denise, um beijo, obrigada. O que é melhor para deixar o efeito sanfona? Restringir alimentos ou comer de tudo com moderação e consciência, como prega a reeducação? Com certeza, né? Comer tudo com moderação e ter a base dos alimentos. Então, você tem a base, então, que são os vegetais, as frutas, as proteínas, os carboidratos integrais e
aqueles docinhos ali, um chocolate meio amargo, alguma coisinha que vem numa proporção menor. Isso não é comer de tudo, assim, eu só vou comer sanduíche, hambúrguer mais pouquinho. Isso não é educação alimentar, tem que ter uma base ali. Acabou, né? Oh. Passa muito rápido. Inclusive, a diretora disse, se você puder responder, tem muita pergunta lá no nosso Instagram. Com certeza. Não, a Aline é uma querida, sempre gentil. Quem quiser saber mais, então, do trabalho dela, logo estará de volta ao vivo junto com a gente. É @NutriAline com Y, tá? Então, não é I, é Y. Santin, com M no final. @NutriAline Santin, com M no final. Já encontra todo o trabalho dela. E no final, eu acho que fica aquela reflexão assim, né? O bom senso e o equilíbrio sempre traz coisas boas, não é? Sempre, sempre. Obrigada, na vida. Viu? Parabéns. Beijo, gente. Até amanhã. Beijo, beijo.